A paz do Senhor, bom dia, povo lindo de Deus. Passa essa manhã para deixar uma palavra de fé, de esperança para você. Essa manhã a palavra que Deus me chamou ao coração se encontra no livro de Salmos 91, que o título é Segurança em Deus. Em quem ou em que você tem confiado? Em quem está a sua segurança? É em Deus? Então, se é em Deus, você está tendo o maior e o melhor apoio. Está tendo apoio da pessoa certa, a pessoa de Deus. Aqui no Salmo 91, versículo 1, diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra onipotente, descansará. O que é habitar? Habitar é morar. Se você mora em um ambiente que você vê paz, você mais nunca quer sair daquele ambiente. Se você mora num ambiente de muita guerra, muitas contendas, você não é feliz naquele ambiente. Mas aquele que habita no esconderijo de Deus é feliz, tem segurança e tem paz. Quando o Salmo 91 chega e diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente descansa, ele está falando assim para você essa manhã, o Senhor: se está na minha casa, se está no meu território, o mal nenhum pode te alcançar. Se é um esconderijo, é prova que Deus está te guardando. É um ambiente que Deus está te guardando. É um ambiente que o mal pode até passar por perto, mas não vai te enxergar. O esconderijo de Deus. Essa manhã, o Senhor manda lhe dizer: eu te guardo no meu esconderijo, porque eu te amo. Eu te arranco do meio dos leões, dos escorpiões, das serpentes, porque eu te amo. Deus manda lhe dizer: eu já te tirei de situações mortais, porque eu te amo. Eu já te tirei de ambientes não favoráveis a você, porque eu te amo. E estás no esconderijo do Senhor. Você pode até não estar percebendo, mas é Deus que está te guardando. É Deus que está te protegendo. É Deus que está contigo a todo tempo. Aleluia. E no versículo 2 diz assim: direi do Senhor, Ele é meu Deus, é meu refúgio e a minha fortaleza. E direi assim. Se você ainda não falou essas palavras, você vai falar. Você vai reconhecer que Deus ele é contigo. Por tudo que Deus está fazendo por você e tudo que Deus ainda vai fazer. Talvez você está passando por uma situação tão complicada, tão difícil, mentalmente falando, que você não tem nem como, você não tem nem força para reconhecer e nem visão suficiente para reconhecer que Deus é contigo e que Deus é Deus. Porque acontece situações em nossas vidas que muitas das vezes a gente passa por alguns estreitos que a gente esquece que Deus está conosco a todo tempo. E não tem nem força para agradecer. Mas aqui ele disse: e direi, aleluia, do Senhor, meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. E direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus manda dizer nessa manhã que não se limite a essa situação. Não se limite a essa dor. Não se limite a essa perseguição. Não se limite. Ele diz mais:
não permitir meu filho morrer por você, não permitir meu filho derramar sangue inocente, santo, puro por você, para você continuar vivendo o que você vive. Meu filho deu a vida por você, para que você seja feliz, para que você tenha direito à salvação, para que você tenha vida e vida com abundância. Eu já te guardei no meu esconderijo, a minha sombra. Agora descanse, diz o Senhor. Por que tanta inquietação? Por que tanta perturbação? Se eu já te guardei no meu esconderijo. Não tenha medo do perigo noturno, da seta que voa de dia, da peste que anda na escuridão e mortandade que assola meu dia. Porque nesta manhã o Senhor dá ordem que 1.000 cai à direita, 10.000 cai à esquerda, mas você não vai ser atingida. Quem é de Deus, o diabo, ele não destrói. A não ser que a pessoa esteja cocheando em 2 pensamentos. Mas eu sei que você é fiel a Deus. Eu sei que você decidiu servir a Deus para ser diferente. E depois que decidiu servir a Deus, está passando por situações que lá atrás você talvez não passasse. Você começou a servir a Deus pensando uma coisa e agora está sendo outra. Mas o conselho que eu te dou nessa manhã de hoje, não desista de ser serva do Senhor. Não desista da sua caminhada. Porque se Jesus não estiver contigo, você não chega aonde tu queres chegar. A Bíblia diz que Jesus chega para os discípulos e diz: entra todos no barco e vamos para o outro lado da margem. Jesus deu ordem. Se aqueles homens fossem sozinhos, aquela tempestade matava aqueles homens. Se os discípulos fossem sozinhos, sem o Senhor Jesus, uma tragédia, fatalidade iria acontecer, porque a Bíblia diz que estava tudo calmo. E de repente houve uma tempestade. Levantou uma tempestade. Talvez na sua vida não é diferente. Antes de você se virar ao Senhor, as coisas eram blandas. Agora as tempestades se levantou e é normal. O que você não pode esquecer é que o dono do esconderijo está na popa do barco. E essa tempestade, ela vai passar. Deus te arrancou para o esconderijo dele para você ter paz. E você não está tendo paz. E você não está feliz. E você está insatisfeita. E Deus manda dizer: por que tanta insatisfação? Por que tanta felicidade? Se eu te guardei. Se estás no meu esconderijo, na minha sombra, debaixo das minhas asas. Por que tanta insatisfação? Por quê? Se eu te prometo paz e vida com bonança, diz o Senhor, e eu sou fiel para cumprir. A tempestade levantou. Eles não esperavam. Será que Jesus não sabia? Ele sabia. Por ele saber que ele permitiu. Eu vou ver até onde vai a fé dos meus seguidores. Eu vou ver quem são eles diante de uma tempestade. Eu vou ver até onde vai a fé deles. Se eles vão lembrar que eu estou com eles e vão ficar tranquilos. Muitas vezes, Deus está contigo, permite uma situação e você esquece de tudo que ele já fez por você e começa a se aperrear. Aleluia. Senhor, não te incomodas que perecemos? O barco está cheio de água. Não conseguimos mais tirar a água de dentro do barco, que é muita água. O barco vai quebrar. Veremos morrer. O Senhor estava deitado com a cabeça numa almofada, a Bíblia diz. Mas entenda uma coisa, que até Jesus com os olhos fechados, ele consegue ver o que eu e você não vê. E Jesus não falou nada. Nada. Olhou, deu ordem àquele mar, àquele vento. Uma coisa que Jesus falou, Jesus falou sim. O Espírito Santo é tão fiel, que não deixa a gente errar. Jesus disse: por que temeis, homens de pequena fé? E nessa manhã, Jesus lhe pergunta: por que temes,
povo de pequena fé. Primeiro, se eles tivessem fé suficiente no Senhor Jesus, eles ficavam quietos e deixavam Jesus agir por conta própria. Não iria incomodar o mestre. Segundo, andavam com Jesus, mas ainda não conhecia Jesus suficiente para confiar em Jesus. Você anda com Jesus, mas ainda não conhece Jesus suficiente para confiar nele. Por isso que você está tão aperreada, tão aperreado, tão angustiado, tão temeroso, tão temerosa. O que pode acontecer? Depois que Jesus disse, cala-te, vento, acalma, mar. Houve bonança, não houve? Mas olha só o que o discípulo disse. Quem é este que até o vento e o mar o obedecem? A gente só fala isso, presta atenção ali pra cá, para que a gente não conhece. Se eu não te conheço, eu não vou dizer, quem é este? Quem é esta? É normal. Mas se eu ando com você, dia após dia, durmo no mesmo ambiente que você dorme, como no mesmo ambiente que você come, ando com você dia e noite, será que eu não te conheço um pouco? Eu acho que sim. Só que o discípulo foi diferente. Andava com Jesus, dormia com Jesus, comia no mesmo ambiente que Jesus comia, mas não conhecia Jesus ainda. O que traz aflição para a vida de muitas pessoas é porque não conhece Jesus ainda. Ouviu falar, mas não conhecia Jesus, mas não conhece Jesus ainda. Porque se confiasse verdadeiramente em Jesus, não pensava em desistir. Sabia que ele está na popa do barco, as ondas podem ser grandes, pode ser as ondas bravia, mas ele tem certeza que Jesus é o dono de tudo aquilo ali, basta só uma palavra dele. Bastou só uma palavra de Jesus e houve bonança. Então, nessa manhã, alegre teu coração, porque Jesus está te guardando no esconderijo dele. Você não vai morrer, sua família não vai morrer, as promessas do Senhor vai se cumprir sim. Agora o Senhor manda te dizer nessa manhã, acredite, confie em mim e descanse. Porque no meu esconderijo há paz, há livramento, há minha presença, há tudo que você necessita. Você não precisa mais de nada. O que você precisa é descansar e acreditar naquele que te deu abrigo no momento que você estava necessitando. Jesus, ele é fiel e manda lhe dizer que está no controle de tudo e que o barco não vai naufragar. Espere mais um pouquinho de tempo. O que tiver de vir virá e não tardará, diz o Senhor. Amém? Essa foi a palavra que Deus me deixou no meu coração. Passo para você essa manhã. Creia, confie e descanse, porque Deus tem novidade para a tua vida. Fica na paz. Bom dia.